E aí, você veio aqui para falar de psicanálise? Só que não, né? Só que não. O que a gente... Então, claro, quem viu a descrição do vídeo já sabe do que a gente está falando, né? A gente tem vários brinquedinhos na mesa aqui. Cara, que você... Você trouxe uma vara de pesca com dois... O que é isso aí, cara? É uma balança que eu fiz. Pode pegar aqui? Vai ficar na minha frente, Tem mas pólvora acho que na vale a frente. pena. É uma tem uns balança... saquinhos ali também? Tem os saquinhos que a gente vai... como eu vim aqui falar de matemática, e eu estudei, né? Eu estudei o assunto e tal, dei aula tem particular. tem outra coisa legal. Você também fez um curso livre de matemática que é muito melhor do que muita faculdade de matemática, né? É muito melhor. Inclusive, eu trouxe até uma pasta aqui. Pode mostrar? Pode mostrar. Que é o curso Prandiano de Matemática. Não estou recebendo nada, porque eu realmente... Ô, paga nós, hein, Prandiano? Paga nós aí. mesmo, porque o cara tem grana. Mostra aqui pra essa câmera aqui, ó. É o Prandiano de Matemática, é o curso Prandiano de Matemática. E, são 5 módulos. Tem os outros cursos que ele dá também. E você aprende a matemática do início até os dias atuais, né? Da aula 0, né? Que seria isso aqui, que a gente vai fazer já. 2 mais 2? Ou 1 mais 1? Ou 0 mais 1? Então, o 2 mais 2... Por que será que não é 1 mais 1 igual a 2? Já parou pra pensar nisso? Mas 1 mais 1 é igual a 2, Não. cara. Mas por que o jargão não é 1 mais 1 igual a 2? Por que o jargão é 2 mais 2 igual a 4? Não sei. A gente vai chegar lá. Sei. É interessante, né? É porque o 1 é uma coisa duvidosa, né? O próprio Pitágoras não gostava muito do 1, não acreditava. Ah, não existe 1. Não é que não existe o 1. Desculpa, eu vou ser obrigado a misturar essas coisas. Por favor, claro, essa é a ideia. Até me ajuda, né? Porque eu não tenho nada exatamente... Peraí, falando em ajudar, deixa eu fazer um pedido pra galera. Ó, vocês estão nos vendo aqui. Por favor, compartilha esse vídeo, compartilha aí nos grupos, nas redes sociais. Vamos fazer esse vídeo bombar, porque hoje eu vou cansar de... Adoro provocar esse cara que ele fica nervoso, eu vou cansar de provocar ele. E a gente vai falar um pouco sobre coisas que parecem chatas, mas de verdade não são. Não é um assunto maçante que nem você viu na sua escola, não. É totalmente diferente. Você vai ver a matemática, de certa forma. Né? Encurtando a história, no final das contas, existe pesquisa... Nós estamos num programa de tecnologia, então certo. A gente tem que falar de tecnologia. É um pouco... Todo mundo sabe que toda tecnologia tem matemática envolvida, mas existe pesquisa de matemática nova, de ponta. O que... Tem muitos problemas na matemática que ele nem... que não se sabe... Isso que eu ia falar. Existem problemas que não conseguem ser resolvidos? Vários. A matemática... Um cara chamado Kurt Gödel, em 1940 e poucos, escreveu um artigo... 1940 e poucos, para pesquisa científica, é recente, né? É recente, não tem 80 anos, 70 anos. Ele falou assim, olha, a matemática que a gente tem hoje, ela é incompleta. Ou é errada. Então, tem coisas improváveis. Tem coisas que a gente talvez nunca vá provar. E isso é interessante porque tem a ver com esse livro aqui. A gente já pode ver que é o livro do Euclides, né? Os Elementos, onde ele vai compilar a geometria, não a matemática em si, porque a matemática é uma junção da geometria com a álgebra. Né? A álgebra a gente vai ver aqui, e um pouco de geometria a gente vai ver aqui. E ele vai dizer assim, olha, tem coisas que a gente não prova, mas a gente usa. Então a gente assume que está certo. Então assume que se funciona, então, em teoria... É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Se funciona, beleza. Sim. Agora não dá para provar. Cara, dá um exemplo dessa... Desculpa, eu sei que eu tô desvirtuando a lógica do negócio, mas, cara... É o próprio 1. O 1 não dá pra provar? Não. Como não? Ó, isso aqui é uma vareta de algodão, dessas de pôr de sachê de perfume e tal, não sei o quê. Tá. Mostra tirar isso aqui. pro... Você tem que acostumar com as câmeras. Né? Então, ó, isso aqui, eu posso falar que isso aqui é 1. Mas eu também posso falar que é 5. Porque seriam os 5 grudados. Seriam 5 com os grudados, que seriam esses pequenos aqui. Então, por exemplo, eu pego os 5 desses... Eu acho que essa câmera aqui não consegue mostrar... mas a ideia... Mas, ó... Você imagina que tem 5. Você quebrou esse palito, né? Essa vareta tem 5. Acho que dá pra ver aqui na câmera. Putz. Vai ser meio difícil. Mas, enfim. Tá bom. Você cortou em 5. Cortei em 5. Quando eu falo que eu cortei em 5, eu tô escolhendo, né?
Escolhendo? Sim, tá, tudo bem. Pronto, Tô acabou. escolhendo porque eu poderia ter cortado em 10 e mil. Exatamente. Tá bom. Exatamente. Então, se eu tô falando que esse cara aqui é 5, aí eu tenho que falar, quebrar em 5 partes iguais. Aí esse aqui é o meu 1. E essa aqui é a minha unidade. Quer ver? Já que a gente já começou. Mas então o 2 mais 2 igual a 4 também é totalmente arbitrário. Sim. Não. Então, não é. Porque, veja, aí vem a balança. Aí vem a balança. Que aí vai ser legal. Eu acho que eu vou descobrir que eu não sei fazer conta demais hoje. Não, isso aí, quando a gente vai estudar Lacan, né? Às vezes você estuda um monte de coisa de Freud e tal, não sei o quê. Aí você começa a estudar Lacan e fala, caramba, eu não sei nenhum nem outro. Mas é muito interessante. Inclusive, depois tem a justificativa aqui no Descartes, que vai inventar matemática, para organizar essas coisas. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte. Bom, falando em pega uma coxinha. Ah, não, agora não. Tá bom. Ó, vamos começar aqui a brincadeira. Tá. Eu coloco aqui Tá a dois nossa cubinhos. balança ali, deixa eu tirar. Aliás, pessoal, ó, depois eu explico as regras do sorteio. Vai ter o sorteio dia 4 de março dessa caneca aqui, que é a caneca com a bênção da cerveja, viu? E aí depois eu vou explicar as regras pra vocês. Vou tirar ela aqui da frente pra vocês visualizarem melhor a balança do nosso amigo. Então, ó. Aqui nós temos 2, certo? Certo. Um dos pratos da balança, né? Agora eu vou colocar mais 2. São 4. São 4. Tá bom. A balança tá toda pro lado lá, porque é impossível... Sim, a gravidade tá agindo. Sim. Né? Não, que gravidade? A Terra é plana. O elevador que a faz subir... O elevador que, o elevador fica fazendo- parado, o prédio que desce. Exatamente. Não, como pode, né, cara? Mas é interessante que a gente vai... Você vai provar que a Terra é plana hoje? Não. Ah, não. pô, não. Mas eu vou Então- dizer... então vai vou embora, dizer- cara, vai embora, não. Eu vou dizer o porquê que o pessoal... Inclusive baseado em psicanálise. Por que o cara fica com essa coisa de que não, a Terra é plana, a Terra é plana, a Terra é plana? Porque, à primeira vista, parece que sim. O cara tem que ser A técnica convencido. foi perfeita. O cara é idiota. É, tá bom. Ótimo, é isso mesmo. O cara não conseguiram convencer o cara de que, pô, tem alguma coisa além daquilo que você consegue ver. E o Descartes, que inventou a matemática, vai falar isso. Será que essas pessoas não pegam gripe? Ah, sei lá. Sei lá. Quando vira o ano, o cara fala assim, poxa, aí o pessoal da Terra plana, a gente fez mais um ano. Aí o cara fala assim, pô, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Pois é. Não, Né? tem Não. toda a razão. O cara da Terra plana não pode comemorar ano novo. Mas ele comemora. Aí ele fala, mas por que uma coisa tem a ver com a outra? Aí fica difícil, né? Mas fazer o quê? Mas, ó, Tá bom. voltando aqui à balança. O que aconteceu quando eu fiz isso aqui? Os pratos ficaram equilibrados. Isso. Mas o que foi que eu fiz? Você colocou 4 pedrinhas de um lado e 4 pedrinhas do outro. Aliás, Não, se você muito voltar... legal essa pedrinha aí. É um cubo de granito que você congela, deixa no congelador, Ah, e aí você põe no líquido. É reutilizável, não vai, né? Não vai... Ah, não mas eu vai não gosto, eu aguar gosto de sua mastigar o bebida. gelo. Ah, bom, aí tem que usar outra coisa, né? Então, o que foi que eu fiz? Se você parar pra pensar, se você voltar ao vídeo, você que tá me assistindo, se você Você voltar colocou ao 2 vídeo... pedrinhas ali Isso. e depois colocou mais 2 pedrinhas ali. Isso. Então, Aí a balança não se mexeu. Porque, ela claro, pendeu pra esse lado. ela já tá. Na primeira pedrinha que você colocou, Sim, ela já tava sim, lá. Sim. Aí depois você colocou 2 de uma vez, depois você colocou mais 2, Isso. certo? É isso mesmo. É isso aí. É isso aí. Essa é a ideia. Aí depois coloquei 4. Beleza. 2 mais 2 igual a 4. Aí eu te pergunto, o que é somar? Pra mim tem 8 pedrinhas aqui. Exatamente, tá certo. São 8 pedrinhas, é isso mesmo. Mas o que é somar? Peraí, o que é somar? É, o que é agora somar? eu já não sei mais, cara. É. Ah! Essa Falando nisso, ó, o Marcelo falando, cheguei, obrigado, Marcelo. Compartilha aí o vídeo com a galera. Ah, o Marcelo é gente boa. E falando nisso, Boa noite, ó, Marcelo. fica à vontade para mandar perguntas no chat, nosso professor tá aqui. Grande Plínio Simino chegando aqui, grande André, sucesso. Plínio, fica à vontade. E quem tá assistindo e quer participar do chat, basta estar inscrito no canal, um minutinho aí, o YouTube faz as verificações. Filtro lá. O filtro e tá tudo resolvido. Fica à vontade, você pode curtir nosso chat ao vivo. Estourou. E Pode mandar o que dar você o quiser. like também, né? E dá o like, obviamente. Por favor, deem o like. Ajuda no engajamento. Isso ajuda demais a gente.
Falando nisso, eu acho que a Maria Cristina Prata está nos assistindo e eu quero dar um grande beijo para ela, uma mulher excepcional, muito querida minha, era muito amiga da minha mãe e Um beijo faz pra anos que eu não a vejo, sinto falta. Se estiver nos assistindo, um grande abraço para você, viu? Então, Bom, voltando. Vamos lá. Se você voltar no vídeo, eu coloquei exatamente isso, né? Ó, 2... Ah, não, você estava para responder o que é soma. O que é soma? Para mim, a soma é você pegar e... Eu tenho nesse prato aqui quatro pedrinhas de granito. Isso. Certo? Então, se eu tenho 4 pedrinhas de granito nesse prato, eu vou pegar 1 mais 1 mais 1 mais 1 e vai dar 4. Então, eu sei que neste prato tem pedrinhas de granito. Agora, se eu for contar a balança, eu sei que 4 mais 4 é igual a 4 pedrinhas de um prato, mais 4 pedrinhas do outro prato é igual a um total de 8 pedras da balança. Você tem 8 pedras nesse sistema. Mas o que é somar? É juntar. Isso. É colocar ao lado. Se você parar para pensar, eu não coloquei 2 ao lado de 2? Colocou. E aquele eu coloquei 4? Aí tudo bem, coloquei uma depois da outra, até somar 4. Sim. Mas a soma, ela é justamente isso, ó. Eu tenho... Aqui o pessoal não vai ver. Mas eu tenho isso aqui, Agora ó. vai. Agora, olha lá no monitor, ó. Pessoal da MD Digital é esperto pra caramba, ó. Os caras mandam bem. Ó, tá vendo? Vou até... Eu acho que eu vou tirar um pouquinho aqui de cena pra ver se melhora aqui, ó. Tira esse Deixa eu tirar. prato aqui. Tira o braço da balança. Tirar o braço? Pronto. Isso. Deixa ele aqui. Pronto. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Uhum. Eles estão um ao lado do outro. Então, a soma... Aí vem a psicanálise, né? Como o Lacan estava certo, né? Que uma coisa pode ter muito a ver com a outra, a gente não sabe. O Freud, lá na interpretação dos sonhos, vai dizer que o inconsciente, ele funciona, ele opera por 2 grandes mecanismos. O Marcelo falando aqui, boa noite, vou chamar geral para assistir você. Não, Pô, chama aí, por favor. Muito obrigado, viu, por chamar a galera, porque o papo hoje vai ser legal. Chama assim que é legal pra caramba, porque a gente vai ver, isso aqui é difícil de ver na escola. O Freud ele vai falar que o inconsciente funciona com 2 grandes mecanismos. Condensação e deslocamento. Deslocamento é o seguinte, ao invés de eu, por exemplo, atacar esse objeto, eu ataco um outro. Só que eu não sei que eu queria atacar esse. Mas a ideia é assim, ó, eu desloco. Isso é Freud, Isso é Freud. Isso é psicanálise. Tá. Aí eu vou falar da condensação. Que a condensação, às vezes você já teve algum sonho onde você viu uma figura no sonho, mas na verdade, ó, é a camisa do meu pai e as calças do meu irmão. Cara, eu tive um sonho hoje, assim. Então. Hoje. Eu vou te falar, eu dei uma topada, tava tomando banho. No sonho? Na vida real. Tá. Na vida real. E eu dei uma topada num cantinho do box, que segura o vidro embaixo, é um L. E aí fez uma ferida, saiu sangue e tal, tive que tratar. E agora tá ficando bom. Tá estável. Mas ontem, antes de dormir, eu olhei pro meu pé e falei assim, nossa, a casquinha já caiu. E falei, legal, tá bom, tô sarado, né? Hoje de madrugada, eu tive um sonho, eu acordei desse sonho e eu tava com ele na cabeça o dia inteiro. Eu acordei e no sonho, e eu por algum motivo eu sabia que eu tava dormindo, mas não sabia. Eu olhei a casquinha e falei, nossa, caiu a casquinha do meu pé, mas tá estranho. Aí quando eu fui tirar, eu tava tirando um pedaço do dedão inteiro. Que bom. Aí eu acordei, falei, nossa, peraí, não, isso é um sonho. Aí eu acordei lá, realmente era um sonho. Ufa. Olhei o pé, tava tudo bem. Inteiro. Mas acontece uma coisa desse tipo aí. Porque são os restos diurnos, né? Que aconteceu contigo. Sim, foi literalmente. Sim. Foi bem claro, né? E aí o sonho se utiliza, né? Ele tem alguma coisa guardada. O Freud vai inaugurar a brincadeira com a ideia de desejo. Né? Existe um desejo a ser realizado. A única coisa que eu não sou especialista em Freud, mas não concordo com ele, que é tudo sexo. Não é mesmo. Não é. é. Não, isso já tá superado, não é. Não é tudo sexo, teve umas escorregadas. E também não é todo mundo que quer comer a mãe, né? Então, também não é assim, não é assim. Eu gosto da ideia de afetos. Tem afetos que você desconhece justamente porque existe a moral, existe a sociedade. Então, existem vários aspectos nesse sentido, né? Mas ele vai falar o seguinte, olha... Sabe quando você sonha com a mesma figura e ela é parte de uma pessoa, parte de outra? Essa é a condensação. Então, quando eu escrevo no papel o mais...
Eu estou condensando essa dinâmica de pôr ao lado, que a gente viu aqui com a balança. Que a gente está vendo aqui, né? Que Isso é 1 mais 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 1 é igual a 5. Tá. O 5 é uma condensação. Então o 2 é uma condensação. O 2 é uma Mas condensação. o 0 e o 1 não são. Exatamente. Eles são muito mais uma representação. O 1 é diferente do 0. O 0, ele vai ocupar o lugar, ele vai... O 0 é o vácuo. Vazio. Tá. Ele deixa um lugar vazio. Ele coloca um símbolo justamente para nenhum outro entrar e vai ter uma utilidade muito grande na aritmética, né? Inclusive na vida prática, né? Porque imagina que você tem aqui, né? Por exemplo, imagina que você tem aqui o número 101. Se não pôr alguma coisa aqui, você tem uma centena, nenhuma dezena e uma unidade. Pô, é interessante colocar alguma coisa aqui, Mas porque amanhã... pode ser o número 3 isso também. Em binário. Em binário. Pode ser o número 3. Mas calma, não chegamos em Leibniz. Leibniz que vai inaugurar um pouco do binário, sabia? Na verdade, o código binário... Ele foi o cara que descreveu, né? Mas ele construiu lá. Só que não usou. Mas quem foi inventado para pratear, né? Foi uma mulher que inventou nos anos 1700 e alguma coisa. Aí já no curso lá ele fala do Leibniz. Não, ele que foi o cara que botou no papel Ah, e fez a entendi. teoria. Tá? Mas quem aplicou... Antes dele ter teorizado tudo isso, Entendi. já se usava em tear. Porque é trama, nada, Trama, não trama. fio, nada, fio, nada. Ou então, É. fio, não fio, trama, não trama. Sim. É interessante. Inclusive, o cartão perfurado já era usado. É muito legal, parece... É uma coisa muito louca. Mas a ideia é o seguinte, ó. Eu falo pra você aqui, ó, tem 101. Ah, beleza, você sabe que tem 101. O próximo, que não acompanhou a construção... Ele vai olhar e falar, tem 2 E pedaços. se ele fizer isso aqui? Aproximar um pouquinho. Tem 2 pedaços. Já era. Aí pode ser 11. É. Ou, né? Vai, 11. Enfim, então é interessante você colocar um símbolo para ocupar um lugar de vazio, para representar o vazio. Se você botasse um símbolo aqui, ia ser 2, né? E 1 mais 1. Depende do símbolo, sim. Ou poderia ser 0. Então, a questão do 0. Agora, o 0, o menos é o contrário, né? Eu tô tirando a mesma coisa. Então, mas o menos é uma outra condensação, porque é justamente, né? Ó, vai, 3 menos 1. É uma condensação, de retirar. 2 mais 1. Então, eu estou simbolizando, e quando eu simbolizo isso, eu estou, em termos freudianos, né, para fazer a mistura de uma coisa com a outra, né, de um assunto com o outro, eu estou fazendo uma condensação. A divisão, outra condensação. E a multiplicação, uma outra condensação. Agora, o interessante é o seguinte, que o igual ficou um pedaço ali. Ficou metade do termo ali. Não posso termo. deixar. Joguei fora um pedaço, não tem uma equação. Não tem uma equação, só tem um... Aí, é aquela história, se alguém pegar isso aqui agora, quem entrou agora, nesse momento, não sabe o que aconteceu. Tem gente perdeu. agora, inclusive. Então, a pessoa perdeu a dinâmica de ter colocado o 2 ao lado do 2, para igualar com 4. E aí é interessante o seguinte, né? Isso aqui é uma equação. Isso já é uma equação. Porque é uma relação do que, ó... 4 mais 4 aí. No caso, 4 igual a 4. 4 igual a 4. Porque, ó... Ah, tá, porque a balança está equilibrada. Tá bom. Inclusive, o sinal de igual pode ser interpretado como, ó, é uma barrinha em cima da outra. É um prato da balança em cima do outro. Ou seja, tá... Eles estão equilibrados. Estão equilibrados. O que tá no lado que você está assistindo direito está equilibrado com o lado esquerdo. Só que aí eu ponho no papel. Eu vou pegar até o papel, acho que é mais fácil, né? Porque aí se bem que vai ficar de ponta cabeça, né? Não, aí você escreve e vira, né, pro pessoal. Sim. Enquanto você pega o papel aí, ó, Emerson Dinelli, boa noite a todos. Ricardo Barbalho, Olha aí. falando tanta saudade do CCO. Pois é, né? Marcelo, falando só feras aí. O Jerônimo Machado, que esteve aqui, que é um cara muito legal. Também falando, olha, boa noite, Oráculo. Ricardo Barbalho falando jogo da minhoca. Isso deve ser uma piada interna de vocês aí, de verdade, eu não sei. de minhoca nenhuma, não. Marcelo perguntando se você trouxe, falando que você trouxe o cano. Tá aqui. Trouxe, sim. O cano é um conjunto de canos, é uma balança isso aqui, né? E aí, Ricardo Barbalho aqui, vendendo arroz do século X. Mais ou menos, né?
Então, galera, vocês estão aqui, muito obrigado. Não esqueça de dar o seu like, isso ajuda demais a gente. Isso, de verdade, resolve grande parte dos nossos problemas. E se você está aqui, fica à vontade para participar do chat, mandar pergunta, fazer comentários. À vontade. Marcelo falando, balança feita de canos. Mestre é mestre. É. Lembrando que esse episódio, assim como todos os outros episódios, vão estar no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcasts, para você ouvir a gente. E fica à vontade, se você estiver vendo a gente também depois, comentar no Facebook. Por favor. E eu vou dar esse recadinho o tempo todo. No final do episódio, regras para você ganhar uma bela de uma caneca da Canecas Beer, que deu gentilmente essa caneca pra gente. A gente está dividindo com vocês. É uma bela caneca para quem gosta de beber cerveja, né? Sim. Que tem o símbolo do Vaticano e a bênção da cerveja é uma oração real da Igreja Católica em latim. Ó. É verdade, tá? Eles... Quer saber como é que tá escrito isso aqui em latim? Duo. Duo é italiano. Duo é italiano. Duo. Duo et duo. Duo et duo, set. Equalis. Sete aí. Equalis quatur. Ou seja, esse equalis não é de igual, é de equilíbrio. 2 ao lado de 2 equilibram 4. O negócio de igualdade é arriscado, é falacioso. Eu posso botar arroz aqui. Mas então. 4 pedrinhas lá e arroz não é igual a pedrinha. Então, mas equilibra. Porque, por exemplo, lembra daquela coisa não de falar de política, mas daquela coisa a economia? Isso aqui é o mercado. Isso aqui surge no mercado. Aí alguém um dia vai... A álgebra vai começar quando aparece o que eu não sei. Quando aparece o que eu não sei, que é a incógnita. Mas eu tenho que manter o equilíbrio. Por isso aqui que é uma equação. O oráculo tá quieto hoje, né, cara? O oráculo tá... Eu queria saber, tipo, se 1 mais 3, que é igual a 4... É igual a 4. Se a balança fica reta. Mas é uma outra operação, né? 1 mais 3 é igual a 4. Só que é isso aqui, né? 1. Ao lado de 3. Mas agora você Você subverteu Não. É 1. não, porque você falou que era 4 mais 4 equilibram 8. Não, calma. Não. Inicialmente. Lá. Não. Se eu botar, se eu colocar aqui 4 ao lado de 4, eu tenho 8. Tá bom. É a mesma... Tá bom, entendi. Entendeu a ideia? Entendi a ideia. 2 mais 2 é colocar 2, depois colocar outros 2 e igualar a 4. De um lado da balança. Isso! O igual é o símbolo da balança. Exatamente, eu tô equilibrando. O que o oráculo tentou te pegar é porque ele achou que era uma pedrinha de um lado e 3 do outro. Aí não dá. Porque aí tá errado. Aí não é. Errado. Aí é uma inequação. Que aí eu coloco, né, por exemplo... o símbolo de diferente, né? Não, então. O que ele falou foi isso aqui, né? Seria assim, 1... Se eu colocar 1 maior que 3... Aí isso aqui tá errado. Tá. Porque isso aqui não é maior. É menor. Desculpa, o sinal é maior. O sinal é Mas maior. esse cara aqui... É menor. Ele é menor do que 3. Então não vai acontecer. Aí, isso que é interessante, né? Aqui você tá vendo a matemática acontecer. Aqui no podcast, 1 não equilibra 3. Tem razão. Tá em desequilíbrio. Aí é uma inequação. Aí, pergunta. O que é uma equação? De tudo que você viu aqui. Olha só. O Ricardo Barbalho perguntando. Buda, a matemática é exata? Não. Ela é próxima disso, mas não é exata. É muito próxima, porque você pode, inclusive... Sabe por que ela... calcular a exatidão dela, né? Mas você... Então, ela não é exata justamente porque ela é uma representação. E toda representação é inexata. É uma representação. Tem que perder alguma coisa. A palavra lata é uma representação. O que há de lata?
o que há da palavra lata no objeto lata? Tem um L aqui? Não, tem nada. É uma representação. No matemática também. No máximo você vai achar lata impresso aí, mas... Que papo de doido. Papo de... Não, mas é verdade. Isso daí é uma lata de alumínio. Se você falar Uma lata de alumínio, eu vou ter. Mas alumínio não representa lata. Alumínio representa só o material. O próprio alumínio... Se eu falar isso aqui, peixe... Se um alienígena chegar aqui e falar isso aqui é um peixe, o cara vai acreditar. Vai acreditar? Claro. Ele não conhece Ele caneta não nem o sabe- peixe. Não sabe o que é caneta, não sabe o que é peixe. Exatamente. Ele acredita. E aí, de novo, o que há de caneta no objeto caneta? Nada. Por isso a matemática não é exata. Por isso que ela não é e nunca vai ser. O Kurt Gödel exatamente provou isso. Caraca, velho. Ou é assim, ele falou assim, ó, ou é inconsistente. Tem pinga aí, oráculo. Porque a gente está acostumado, você já viu aquela... Você quer mesmo? Não. Não, melhor não. Mas Acho que não vai frio eu precisar. aceito, de verdade. Não vai precisar, eu acho que não vai precisar. Mas é interessante, a gente fica meio biruta quando a gente começa a estudar essas coisas. Mas é interessante que na clínica, Você imagina você vê exatamente o isso. que os caras lá no passado, com o Sócrates, com o Platão, o cara falando umas coisas dessas, o pessoal fala, esse cara tá louco, né? Esse cara aí tá tomando muito vinho estragado. Quer ver um negócio legal? Você falou dos antigos, aí voltamos naquela coisa do 1. Aham. O Pitágoras, eu comentei que o Pitágoras não acreditava no 1, né? Ele não acreditava no 1. Agora, por que ele acreditava no 1? Vou te mostrar por quê. Me passa aquela caneca, por favor. Essa caneca aqui? É. Tá bom. Entendeu? Não entendi nada. Então, ó, Passei uma agora, caneca. quer ver? Exatamente, ó, de novo. Ah. Me passa essas duas canecas, por favor. Quando eu pedi para você passar a caneca, eu não falei me passa uma caneca, aquela uma caneca. O 1 para Pitágoras é evidente. Tá. Eu só começo a nomear quando eu vou para o múltiplo. Me dá aquelas duas. Até porque se tiver duas, quer ver? Me dá. Então eu acho que eu entendi. Pega a Você caneca tá aqui, ó, prêmio. essa caneca aqui e fala, fala assim, me pede a caneca. Me dá a caneca. Qual? Então, o 1 é evidente. Agora, a brincadeira começa no 2. Então, muito provavelmente, para brincar Agora, com o se não pessoal... tiver nenhuma caneca, fala, me pede a caneca. Não tem, né? Não, Aí... você tá louco? Aí você vê a imaterialidade do zero, né? Porque na natureza, ou tem ou não tem. É, a natureza não tem. Quer dizer, Ou tem, não tem, ou não não tem. tem. Não tem conta de, Pô, não tem conta de menos. na Não tem natureza. representação do vazio. Então, não, a menos você pode até aproximar com a dinâmica Quer dizer, de um bicho não que tem, comeu não, alguma peraí, coisa. não tem dívida na natureza, né? Não tem dívida na natureza. Caiu o número É isso que eu quis dizer, negativo. Não tem o número negativo na natureza. Exatamente, não tem. Mas veja que a representação do zero, ela é uma das representações mais interessantes, mais importantes que a gente tem. E é só linguagem. Tanto é que na escola a gente vê, ó, não dividirás por zero. Porque como é que você vai distribuir 4 palitinhos entre 0... 5 palitinhos entre 0 pessoas? Não faz sentido material você fazer isso, você falar isso. A pergunta, materialmente falando, está errado. Sim. 3 não equilibra 0. Só zero equilibra zero. Depois que eu criei o zero, sim. Mas aí é aquela coisa, né? Você pode ser... Você Aí pode falar o assim, zero é o zero. O problema é, não tem nada aí. Então tá aí. Não, agora que tem. Tem 2 pratos. Prato equilibra prato. Tá bom. Não é? Tá bom. Não, entendeu? Não, mas entendeu se que é você linguagem? se você continuar nessa brincadeira, prato equilibra prato, gancho equilibra gancho. Isso, ué. Cano equilibra cano. E a gente vai chegar no ponto que átomo equilibra átomo. Assim que a gente descobriu que existe o átomo. Aí vem o pessoal da física quântica, que inclusive em algum aspecto, para explicar a realidade, também já não está funcionando muito bem, que é justamente a teoria das cordas. Porque a bolinha, né, que é o elétron, ou a partícula, né? Uhum. Que o átomo seria a junção das duas, né? Mas a partícula, ela ora é bolinha, ora é onda. É, sim. E a luz, principalmente, né? Quando você procura a luz como onda, ela se comporta como partícula. Quando Então, você procura como partícula, ela se comporta como onda. Na verdade, não é isso. Na verdade é o seguinte, isso é um experimento que, assim, aí você pode tomar 3 litros de pinga que não vai ter o mesmo Não efeito. vai dar certo. Porque você faz o seguinte, é o exemplo da fenda dupla, né? Da dupla fenda. Da dupla fenda fenda, dupla. Quando você passa uma fenda só,
Quando você bombardeia com canhão, né, com um canhão, você bombardeia lá uma fenda. Dá pra fazer essa experiência com uma lanterna, Sim. né? Quando você tem uma caixa de sapato, Uma você caixa de corta, sapato, e faz. É muito Sim. legal. Mas conta a experiência, porque é muito legal essa experiência. Quando você pega uma fenda só e bombardeia com Pega a tua caixa de sapato, elétrons, faz um quadradinho, faz um retângulozão. um retângulo, Uma né? coisa assim, né? Trouxe papel, a gente tem que gastar. Já tá pago já. Opa, ainda bem que a gente pago, economizou tá com pago. papel, hein, Oráculo? Você vai lá e faz isso aqui. Isso aqui é uma fenda. Né? Certo. Quando você bombardeia com um canhão de elétrons, fótons, sei lá o quê, subpartícula, aquelas coisas todas, você vai perceber que alguns vão bater aqui, que tipo uma metralhadora, e alguns vão passar aqui e bater do outro lado. Sim. Então você vai encontrar, né, uma coisa assim. Aí Vai na encontrar do parede outro lado. você vai projetar Isso. essa... Isso. Imagina essa que você fenda, tá, né? imagina que você tem os canhões sendo, né, as subpartículas sendo bombardeadas aqui, e aí lá atrás você tem um padrão assim. Bolinha. É um tiro, né? Sim, é um tiro. Né? É um monte de fóton aí. É um monte de coisa batendo, sensibilizando a placa lá, sei lá o quê. Agora, quando você faz a dupla fenda, você faz assim, você vai lá e faz duas fendas, aí você bombardeia do mesmo jeito. Isso aqui não vai ser legal usar porque Porque vai vazar tinta. vai vazar tinta, não vai ficar legal. É. Então, ó, você tem aqui, aí você bombardeia. Aí o que você vai ver lá atrás? Isso aqui, né? Você vê isso aqui. Então você bombardeia desse lado e vê E o um que vê padrão. na parede lá do outro lado. Você vê um código de barras, como se fosse um código de barras. Pô, isso aqui é comportamento de onda. Sim, isso é comportamento de onda, porque ela passou de forma. Ela reverberou. Reverberou, né? Então você É tem isso. pico somado a pico, vale somado a vale, que é zero, né, no caso. E aí você tem um comportamento de onda. Mas é onda partícula. Bom, mas você está bombardeando com partícula, né? Então, Então, só que ele se comporta como onda. sim. Aí você coloca um detector no meio do caminho, antes das partículas... Peraí, desculpa, aqui. Antes das partículas baterem no negócio. Aí sabe o que acontece? Se comporta como partícula. Exatamente. Então, Como que a partícula sabe que alguém está olhando? boa pergunta, né? Ninguém respondeu até hoje, mas acontece.